Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte do livro, que trata dos exemplos. E no capítulo 2, Espíritos Felizes. Pessoas que viveram bem, morreram bem e estão bem no mundo espiritual vêm dar seu testemunho a Allan Kardec, que as evoca, que as chama. E isso já porque, vimos até agora, são todas espíritas, não é? Então, já conhecidas de Kardec, mas hoje vamos começar uma nova personagem aqui das evocações que Kardec fez. Um médico russo, e vai ser chamado de Senhor P, de papai, Senhor P. E Kardec diz então: o Senhor P era um médico de Moscou, tão distinguido por suas eminentes qualidades morais quanto pelo seu saber. A pessoa que o evocou não foi Kardec. Conhecia-o apenas pela reputação e não tivera com ele senão relações indiretas. A comunicação original foi em língua russa. Pergunta. Primeiro ele foi evocado, vem a primeira pergunta, então. Estás aqui? Resposta, sim. No dia de minha morte, vos persegui com minha presença, mas resististes a todas as minhas tentativas para vos fazer escrever. Então, quem pergunta é o próprio médium, não é? Ouvir as vossas palavras sobre mim. Isso levou-me a vos conhecer, e então tive o desejo de conversar convosco, para vos ser útil. Pergunta. Por que vós éreis tão bom, tanto sofrestes? Resposta. Foi uma bondade do Senhor que quis por aí, foi uma bondade do Senhor que quis por aí me fazer sentir duplamente o preço da minha libertação e fazer-me avançar o mais possível nesse mundo. Então, aqui no caso, os sofrimentos pelos quais passou, porque Deus não vai nos fazer ser bom. Então, Deus foi bom, dando oportunidade a ele para que ele também pudesse dar o seu testemunho de ser bom, não é? Pergunta. O pensamento da morte vos foi causa de terror? Resposta, não. Eu tinha muita fé para isso. Pergunta. A separação foi dolorosa? No momento da desencarnação, a separação do corpo físico e do corpo espiritual? Não. O que chamais de último momento, nada é. Não senti senão um estalido muito curto, e logo depois achei-me muito feliz por estar desembaraçado de minha miserável carcaça, referindo-se ao corpo físico, não é? Pergunta. O que aconteceu então? Resposta. Tive a felicidade de ver uma quantidade de amigos virem ao meu encontro e me desejar boas-vindas, notadamente aqueles que tive a satisfação de ajudar. Pergunta. Que região habitais? Estais num planeta? Resposta. Tudo o que não é um planeta é o que chamais de espaço. É ali que estou. Mas quantos degraus nessa imensidade da qual o homem não se faz uma ideia? Ou seja, da qual não temos ideia, não é? O espaço é uma imensidade da qual não temos ideia. Quantos degraus nessa escala de Jacó? A escala de Jacó é a escala do progresso espiritual, ok? Quantos degraus nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, quer dizer, do aviltamento da encarnação no mundo inferior como o vosso, até a depuração completa da alma? Ali onde estou, não se chega senão depois de muitas provas, o que significa muitas encarnações.
Pergunta. Nessa conta, tivestes muitas existências? Resposta. Como poderia ser de outro modo? Nada há de excepcional na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa não pode vir senão depois da vitória alcançada na luta. E quando a recompensa é grande, é preciso necessariamente que a luta também o fora grande, né? E aí precisa de quê? De tempo. Mas a vida humana é tão curta que a luta não é real senão por intervalos. Intervalos, né? Encarnação, vamos para o mundo espiritual, voltamos para a encarnação, mundo espiritual, voltamos para a encarnação, sendo que apenas aqui vamos viver as provas que nos favorecem esse progresso. Ele continua, ora, uma vez que estou sobre um dos degraus já elevados, é certo que alcancei essa felicidade por uma continuidade de embates, onde Deus permitiu que obtivesse algumas vezes a vitória. Então, esses embates, né, vão se dando através do tempo, através das várias encarnações. Pergunta: em que consiste a vossa felicidade? Resposta: isso é mais difícil de vos fazer compreender. A felicidade da qual gozo é um contentamento extremo de mim mesmo, não de meus méritos. Isso seria do orgulho. E o orgulho é o fato dos espíritos, fato, né? É a roupa, eu acho, né? Do que se reveste os espíritos de reprovação. Mas, na verdade, o que eu sinto, essa felicidade é um contentamento afogado, por assim dizer, no amor de Deus, no reconhecimento da sua bondade infinita. É a alegria profunda de ver o bom, o bem, de dizer-se: talvez tenha contribuído para o adiantamento de alguns daqueles que se elevaram para o Senhor. Está-se como que identificado com o bem-estar. É uma espécie de fusão do espírito e a bondade divina. Está falando da felicidade que ele sente, não é? Tem-se o dom de ver os espíritos mais depurados, de compreendê-los em suas missões e de saber-se que se chegará lá também. Entrevêem-se no infinito incomensurável, ou seja, sem limites, não é? As regiões tão resplandecentes do fogo divino que se ofusca mesmo contemplando-as através do véu que ainda as cobre. Se ofusca porque ainda existe um véu para ele que não está de todo depurado. Imagina para nós, não é? Mas que vos digo? Compreendeis as minhas palavras? Esse fogo do qual falo, credes que seja semelhante ao sol, por exemplo? Esse fogo do qual falo, credes que seja semelhante ao sol, por exemplo? Não, não. É alguma coisa inefável ao homem, ou seja, inalcançável ao homem. Ainda nós encarnados, no degrau em que nos encontramos. Porque as palavras não exprimem senão os objetos, as coisas físicas ou metafísicas. Não exprimem metafísicas, das quais tem conhecimento pela memória ou pela intuição de sua alma. Ao passo que, não podendo ter essa memória do desconhecido absoluto, está falando algo que como é que vamos ter ideia se nós não vivemos ou passamos por isto? Não é? Então fica difícil de nós entendermos, é como se fôssemos cegos e alguém descrevesse para nós a cor azul. Ah, tem uma ideia do que seja. No fundo, não tem, não é? A descrição tenta, mas o azul entende quem o conhece.
E é isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando de algo que nós não conhecemos. É uma coisa inefável ao homem, porque as palavras não exprimem senão os objetos, as coisas físicas das quais tem conhecimento pela memória e intuição de sua alma, ao passo que, não podendo ter essa memória do desconhecido absoluto, não há termos que possam dar-lhes a percepção. É bem o azul para alguém que não tem visão. Mas sabei-o, já é uma felicidade imensa pensar que se pode elevar-se infinitamente. Pergunta: tivestes a bondade de dizer-me que me querias ser útil em que eu vos peço? Ou seja, eu pergunto. Ele tinha dito no início que queria ser útil. E aí o médium pergunta: em que gostarias de me ser útil? Resposta: eu posso ajudar-vos em vossos desfalecimentos, sustentar-vos em vossas fraquezas, consolar-vos em vossos desgostos. Se a vossa fé é sacudida por um abalo que vos perturbe, venha a cambalear, chamai-me. Deus dar-me-á as palavras para vô-lo dizer, Deus me dará as palavras para vô-lo fazer lembrado, o que ele deva fazer, não é? E vos conduzir até ele, até Deus. Se vos sentirdes prestes a sucumbir sob o peso de tendências das quais vos que reconheceis culpado, ou seja, que tenhamos essas tendências inferiores, chamai-me. Eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, como Jesus outrora foi ajudado a carregar a sua, aquela que tão altamente deveria nos proclamar a verdade, a caridade. Se enfraquecerdes sob o peso de vossos desgostos, se o desespero se apoderar de vós, chamai-me. Virei vos tirar deste abismo, falando-vos, espírito a espírito, em vos lembrando dos deveres que vos são impostos, não por considerações sociais e materiais, mas pelo amor que sentireis em mim, amor que Deus colocou em meu ser, para ser transmitido àqueles que Ele pode salvar. Tendes, sem dúvida, amigos na terra, continua o Espírito a dizer. Tendes, sem dúvida, amigos na terra. Aqueles partilham, talvez, as vossas dores e talvez já vos salvaram. No desgosto, e de procurá-los, e de levar-lhes as vossas queixas, as vossas lágrimas, e eles vos dão em troca desse sinal de afeição os seus conselhos de apoio, seus carinhos. Pois bem, não pensais que um amigo daqui seja também uma boa coisa? Ou seja, um desencarnado amigo? Um amigo espiritual? Não é consolador dizer-se, quando eu morrer, meus amigos da terra estarão no meu enterro, pedindo por mim e chorando sobre mim. Mas meus amigos do espaço estarão no limiar da vida e virão sorrindo, conduzir-me ao lugar que eu merecer pelas minhas virtudes. Falta 1 minuto apenas e vamos então dar continuidade ao senhor russo, médico russo, amanhã. A segunda parte desta evocação. Até amanhã. Projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Muita paz a todos.